Bom dia, bom dia. Graça e paz. Começando mais um dia, graças a Deus. Agora são 7 horas e 17 minutos. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. E continue derramando bênção sobre a sua vida, você que está nos acompanhando, meu amigo, minha amiga. E vamos orar agora, porque eu quero dar continuidade ao que nós iniciamos ontem. Ontem nós falamos sobre o amor de Deus e hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus sob o ponto de vista do pecador. Então é um assunto bem interessante para nós tratarmos aqui nesta manhã. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela noite de sono, do descanso, Pai. Obrigado, ó Pai, por acordarmos neste dia e podermos respirar. Afinal de contas, a tua misericórdia renova-se a cada manhã e é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado pelo alimento, pela água, pelo ar. Obrigado pela família, Pai. E eu coloco em tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, desta comunidade cristã que eu faço parte. Coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Ó Deus, que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de contenda, todo espírito maligno e contrário à tua vontade, todo espírito de vício, prostituição, e que teu Espírito Santo esteja nos revestindo, nos capacitando e nos fortalecendo para toda boa obra. Deus, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, queridos, o amor de Deus sob o ponto de vista do pecador. Nós devíamos perguntar como Davi, no Salmo 84, ainda que não possamos compreender, sobre o mistério desse amor. Mistério do amor de Deus na perspectiva do pecador. Ontem eu estava conversando com a minha esposa sobre as falhas humanas. Se nós olharmos todas as famílias da Bíblia, começando ali no livro de Gênesis com Adão, até a conclusão de toda a Bíblia, até os dias de hoje, toda família tem problemas. Agora, Deus é maior do que todos os problemas. E apóstolo Paulo também ali no capítulo 3, versículo 17 ao 19, no livro de Éfeso, nós deveríamos também refletir um pouco sobre isso aí. Agora, algumas coisas no homem é a causa do amor divino. Algumas coisas em nós é a causa do amor divino. O homem, ele, apesar de decaído, ele traz em si, meio apagado, mas que às vezes pessoas discutem, falam tanta coisa, mas ele traz um pouco da imagem de Deus. Mesmo ele com aquela imagem decaída, meio às coisas ruins, ele traz um pouco da imagem de Deus, que é inteligência, emoção e vontade. A inteligência, a emoção e a vontade fazem parte da imagem e a semelhança de Deus. E de todas as criaturas terrestres, somente o homem foi criado à semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. O ser humano, com toda a sua compleição física, emoções, sentimentos, força de vontade. E o homem, apesar de caído, tem um parentesco com Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Apesar de caído, ele tem um parentesco com Deus. Então aqui em Gênesis, eu gosto muito de ler a Bíblia de Jerusalém, tá, irmãos? Que é uma Bíblia bem interessante, com sua apresentação gramatical e semântica também, né? Bem interessante. Gênesis 9:6 diz assim: quem derrama o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado, pois a imagem de Deus o homem foi feito. Né? Então o homem, apesar de caído, tem um parentesco com Deus. Nem todos os filhos de Deus, né, também pode ser a causa do amor divino, nem todos. Em João 8:42 ao 44, né?
Diz assim o texto. Peraí, diz assim: Disse-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, vós me amarias? Porque saí de Deus e dele venho. Não venho por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Por que não reconheceis a minha linguagem? É porque não podeis escutar a minha palavra. Vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nem todos também são filhos de Deus, porque se afastam de Deus. Lembra-se que a Bíblia diz assim: chegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Algumas pessoas acabam se distanciando de Deus, ele acaba abandonando a linhagem. Hoje nós temos, por exemplo, na sociedade, pais que não falam com filhos e filhos que odeiam seus pais e renegam. Tem filhos aí que estão brigando na justiça para tirar o nome do pai do seu nome. Assim também é no reino espiritual. A pessoa se afasta a tal ponto que tira o nome de Deus, o sacrifício de Jesus da sua vida, ele torna em vão. E Efésios 2:3, Paulo diz ali que por natureza alguns homens são filhos da ira, ou os homens são filhos da ira. E a Bíblia diz assim: irei, mas não pequeis. E o homem, por ele estar perdido, ele necessita do auxílio de Deus. Ele necessita do auxílio para ser encontrado. Imagina você soltar alguém dentro de um labirinto gigantesco. Ele vai passar a vida toda ali sem poder sair. Só quem consegue olhar facilmente a saída de um grande labirinto é quando você olha de cima. Você vê toda a saída. Então é Deus que coloca a mão e te tira desse labirinto. Entendeu? Então esse é o X da questão. Às vezes o homem está tão perdido que ele não consegue sair daquela situação. E é justamente naquele momento que ele tem que estender a mão para Deus, porque Deus está com a mão estendida para ele, para tirar ele dali. Então, acontecem situações na nossa vida que nós caímos num labirinto espiritual e não conseguimos sair. E o reino espiritual resolve-se com coisas espirituais. A luta espiritual resolve-se nas batalhas espirituais. E Deus, ele é Deus do reino espiritual e do reino terreno. Ele é o Deus sobre todas as coisas. Sabe? E Deus, em Romanos capítulo 5, versículo 6 ao 9, nos mostra ali que Deus não nos nega socorro. Deus não nos nega socorro em momento algum. É o homem que às vezes rejeita o socorro de Deus. Outro dia alguém estava comentando que a igreja é um hospital, né? E eu falei para ele: não pode ser um hospital, porque se você vai no hospital e tem alta, você vai embora. Nunca mais você volta ali. Igreja é lugar de congregação. E você está ali, são ou não, ou doente. Congregação. Né? Igreja significa reunião. Tem que haver dois ou mais para Jesus estar presente. Eu sozinho, eu não sou igreja. Igreja, o significado de igreja é reunião, congregar, estar juntos, mais de dois. Eu sozinho sou o templo do Espírito Santo. Que é que a Bíblia diz: vós sois templo do Espírito Santo. Agora, quando vários templos do Espírito Santo se juntam, aí formam a igreja, a eclésia de Cristo Jesus. Né? Mas uma coisa que eu quero dizer para você é que o homem, embora corrompido, é capaz de ser preparado para ir ao céu. Mesmo com o pecado original, mesmo com a corrupção moral, a Bíblia diz que o salmista está falando: em pecado me concebeu minha mãe. Então a natureza adâmica, a natureza humana, é igual a história que eu sempre falo aqui, né? Quem ensinou uma criança a fazer malcriação? É a natureza dela. Mas o homem, embora corrompido, é capaz de ser preparado para o céu. Imagina quantas pessoas aí fora já tiveram problemas difíceis na sua vida e aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, e hoje tem uma vida abençoadíssima, mudada. Então Deus opera no homem porque sabe que ele é capaz de atingir coisas celestiais.
E é por isso que ele mandou um Salvador perfeito para levar esse homem à glória celeste. Eu acho interessante um livro de Hebreus ali, capítulo 2, Hebreus 2:10, que foi de onde eu tirei essa informação. É bem interessante nesse sentido, porque às vezes as pessoas vão dizer para você, mas você fez isso, você fez aquilo, e hoje você é crente. Sim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas passaram. E em Hebreus 2:10, que é o texto que eu quero ler para vocês aqui, retrata justamente isso que eu estou falando para vocês, queridos. Que diz assim o texto: ó, convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição por meio de sofrimento, o iniciador da salvação deles, Jesus. Então Deus opera no homem porque sabe que ele é capaz de atingir coisas celestiais. E foi por isso que mandou um Salvador perfeito para levar o homem à glória celestial. E em 1 João, capítulo 3, versículos 1 e 2, nos mostra que ali, que esse amor é maravilhoso demais. 1 João, capítulo 3, versículos 1 e 2 diz assim: Vede que manifestação do amor nos deu o Pai, sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu. Amados, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião desta manifestação seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Que amor maravilhoso e incondicional é o amor de Deus. É um amor que está nos transformando, nos preparando para a glória celestial e que um dia seremos igual a Ele. Amém? Creia, meu irmão, que o amor de Deus é suficientemente capaz para transformar um derrotado num vencedor, um enfermo numa vida sã, aquele que não tem a perspectiva de harmonia com o próximo, hoje ele tem uma linda e agradável família. Aquele que vivia nas mãos do diabo, hoje vive nas mãos de Deus. Aquele que servia a Satanás, hoje é um servo do Deus vivo. Aquele que conhecia a dor, hoje conhece a alegria. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, e continue dando glórias a Deus. E lembre-se, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renova-se a cada manhã. Deus abençoe, graça e paz.